entendimento da base conceitual de receitas, o que acontece? A gente não começa sabendo imposto de renda, a gente não começa sabendo as telas do imposto de renda. Eu falo que esse, nem lembro qual passo que eu coloquei aqui, tá? Nem lembro qual é o passo que eu coloquei aqui. Mas esse daqui não é nem... é só cereja do bolo, tá? O imposto de renda é só cereja do bolo. O primeiro passo é entender o que é receita, o que é despesa. Entender quais são as receitas da atividade rural. Lembra que lá no comecinho alguém perguntou para mim sobre o produtor rural, perguntou se a agricultura ia entrar no imposto de renda? Será que a agricultura também é imposto de renda? Também quando a gente fala de imposto de renda de produtor rural, a gente vai falar de pecuária também? Então é exatamente isso que a gente precisa entender. E o que de fato é a receita da atividade rural? A gente tem as receitas típicas, que é aquilo que você olha o produtor rural, ele está executando, ele está colocando a semente no chão, ele está plantando, ele está colhendo, é agricultura. Tá? Então, se ele está cultivando o solo, independente do que ele estiver cultivando no solo, é uma receita típica. Aquilo que é olho nu, você olhou para o produtor rural, você sabe que ele é. Ele está vendo ali que ele está colocando a semente na terra, ele está cuidando, ele está fertilizando, ele está pulverizando, ele está irrigando, e depois ele vai estar colhendo, ele vai estar vendendo, vai estar escoando para depois da porteira, para os adquirentes da mercadoria. É agricultura, cultura do solo, seja qual for a natureza do produto cultivado. Isso vai desde soja, milho, trigo, todo tipo de cereais, laranja, hortaliças, tudo que vai no solo é agricultura, mesmo que seja hidroponia. A gente vê hoje muita hortaliça via hidroponia, mas se ele fosse no solo, ele também plantaria, então é uma agricultura. Pecuária, que a amiga colocou ali no comecinho. O que é pecuária? É a cria, recria e engorda de animais de qualquer espécie, tá? Então, qualquer espécie de animal, isso a gente vai desde... Esses dias eu recebi uma pergunta sobre se a suinocultura era atividade rural. Sim, a suinocultura nada mais é do que a cria, recria e engorda de porcos para no final ter abate. Então, a gente tem ali a suinocultura, a gente tem avicultura, apicultura, cunicultura, sericicultura, piscicultura, todo tipo de cria, recria e engorda de animais. Nós temos extração e exploração vegetal e animal. Nós temos desde o cultivo ali de cacau, a gente fazer a extração do cacau. Nós temos, quando a gente vai pensar no animal, a gente tem ali a apicultura, que é a gente fazer a extração do mel, das abelhas, a gente fazer até mesmo, tem pessoas que falam que a extração do leite é uma extração animal. A extração, por exemplo, lá da lã, a lã também é uma extração animal. Cultivo de florestas que se destinem ao corte para comercialização, tentando ligar o ar aqui. Corte para comercialização, consumo ou então industrialização. A captura de pescado in natura, se isso for feita de maneira artesanal, com apetrechos artesanal. Ou seja, toda vez que vocês veem isso, vê o produtor rural, vocês veem essas operações, são receitas operacionais típicas. Olhei, está executando, é uma atividade rural. É uma atividade rural, estou vendo ali. Mas nós temos também as receitas operacionais atípicas, ou seja, são consideradas atividades rurais, não deixa de ser atividade rural, o produtor não deixa de ser produtor rural por estar explorando esse tipo de atividade, porém, tem uma linha tênue entre ser e não ser, que é onde a gente chama de beneficiamento de produtos agrícolas. Por exemplo, a transformação. Vamos lá para aquele produtor rural que ele faz, por exemplo, a extração de leite. Então, a pecuária leiteira. A pecuária leiteira, nós temos ali as vaquinhas dentro da fazenda que elas dão leite, eu vendo o leite. Só que o que acontece? Muitos clientes acabaram não pegando leite naquele dia. Sobrou uma quantidade muito grande de leite e eu decidi produzir queijo. Minha vaquinha, minha matéria-prima da minha vaquinha, minha mão de obra, dentro da fazenda, vou transformar aquele leite em queijo. A venda, a transformação e a venda desse queijo é uma atividade rural. Só que eu preciso seguir algumas regras básicas. Quais são as regras básicas? Matéria-prima própria, dentro da fazenda, mão de obra própria, e precisa ser feito com apetrechos artesanais. Então, não posso ter uma indústria dentro da fazenda de confecção de queijo. Se eu utilizar máquinas industriais, eu deixo de ser produtor rural e eu passo a ser agroindústria.
Se eu pegar produtos de terceiros, acabou o leite das minhas vaquinhas, vou lá no meu vizinho, compro leite, a matéria-prima não é própria, não é atividade rural. Então, é uma linha tênue. São receitas que são receitas operacionais, porém são atípicas. Tem ali, vocês precisam tomar um pouquinho de cuidado. Isso vale também, por exemplo, beneficiamento de produtos agrícolas. Eu vou lá no descasque do arroz, tá? Outro tipo de produto. Vou pegar o milho, vou transformar, vou debulhar o milho, tá? O milho vem lá, e eu vou debulhar o milho, ou então vou transformar ele em quirera. É um beneficiamento, é uma transformação ali do produto, mas ele não tirou a característica inicial do produto in natura. Outro item, conserva de fruta. Eu tenho um pomar gigantesco de fruta, eu vou transformar, tenho lá um pomar de goiaba. Eu vou fazer uma goiabada. Eu vou colocar, vou fazer uma geleia de fruta. Tenho morango, não consegui entregar tudo, eu vou fazer uma geleia de fruta. Essas conservas de frutas também são consideradas atividades rurais, desde que cumpram esses itens que eu falei, matéria-prima própria, feita pelo próprio produtor rural, dentro da fazenda do produtor rural. E utilizando utensílios artesanais. Transformação, por exemplo, de produtos agrícolas. Se eu vou moer milho, moer trigo, cana-de-açúcar, se eu for produzir açúcar mascavo, melado, rapadura, todos esses pontos também. Por quê? Porque eu fui lá e eu produzi a cana, eu moí a cana e eu transformei em produtos agrícolas. Produtos zootécnicos, acondicionamento de mel naquelas embalagens de apresentação. Transformação de leite em queijo, transformação de leite em iogurte, transformação de leite em manteiga, acondicionamento do leite. Vamos pensar, o que mais? Produção de adubo, tá? Então tem lá a avicultura que eu produzo adubo. A venda desse adubo que eu estou produzindo ali na avicultura também é uma atividade rural. Transformação de produtos florestais, eu transformar carvão, por exemplo, transformar lenha, né? Eu fui lá, produzi o eucalipto, eu estou transformando em carvão. Transformação de lenha, então eu fui lá, eu cortei, lenhei esses eucaliptos, depois eu estou vendendo. Venda de pinheiros, venda de árvores que foram plantadas, venda, por exemplo, até mesmo árvores frutíferas, eu posso transformar aquilo em lenha e eu vender. Produção de embriões, porque normalmente, quando a gente pensa na pecuária, vocês estão pensando, por exemplo, no gado, tá? Então, eu fui lá, eu fiz a cria do gado, e eu tô vendendo gado, mas eu posso também produzir embriões, para eu poder fazer rebanho, tá? Então, posso produzir e vender. Também é uma receita atípica, ou seja, não é comum, eu não consigo descobrir que é atividade rural a olho nu, mas é uma receita da atividade rural. São receitas operacionais ainda. E as receitas não operacionais? O que acontece? As receitas não operacionais, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Porque essas receitas não operacionais é tudo aquilo que a Receita Federal obriga eu lançar como receita da atividade rural. Tá? Então, não é algo que... Ela não é operacional, ela é não operacional. Por exemplo, aquisição de valores recebidos a título de AGF, a título de órgãos públicos, ou então Proagro, algum incentivo do governo, é um dinheiro que eu recebo para eu conseguir produzir, é uma receita da atividade rural. A venda, por exemplo, de trator. Se eu utilizei esse trator lá como despesa quando eu comprei, quando eu vender, eu também preciso lançar como receita da atividade rural. O valor da entrega de produtos agrícolas pela permuta, né? Então, ou, por exemplo, dação em pagamento. Sabe aquele produtor rural, falei para vocês no comecinho, que a gente está tendo a Declara Grãos Arrendatários. A Declara Grãos Arrendatários, que é uma fiscalização específica em contratos agrários, ela visa justamente isso. Ela visa o quê? Por exemplo, quando eu vou lá e eu pago arrendamento em grãos e eu não lanço como receita da atividade rural. Então, essa é uma regra trazida pela Receita Federal. Uma vez que eu paguei qualquer coisa via dação em pagamento, se eu paguei uma prestação de serviço de transporte, ou então eu paguei uma prestação de serviço de colheita, ou então eu paguei um arrendamento, eu preciso lançar como receita da minha atividade rural. Isso está também nos dizeres, além de estar trazido ali pelo imposto de renda há muitos e muitos anos, ele vem na própria cartinha da Receita Federal. Quando eu integralizo bens da atividade rural, dentro de uma holding, dentro de uma PJ. Se eu for integralizar esses bens da atividade rural, ou então até mesmo o meu gado, né, o meu rebanho dentro da PJ, tenho que lançar como receita da atividade rural. Sobras líquidas. Quem aqui tem cliente produtor rural
que faz parte, é cooperado de alguma cooperativa agroindustrial. As sobras líquidas referente a essa comercialização dos produtos agrícolas, que devolve ali para o produtor rural em dinheiro, também é uma receita da atividade rural e tem muita gente que não lança. Então, são itens, eu falo que as não operacionais são itens que a Receita Federal ela vem trazendo para que a gente também lance, para que a gente se atente, isso dentro do regulamento do imposto de renda. Quem gosta de legislação, né? Quem está aqui, quem é meu aluno, sabe que já é acostumado comigo, que eu gosto muito de trazer o prático, tá? Tudo isso está embasado dentro da legislação, mas eu gosto de trazer prática para vocês. Mas quem é São Tomé só acredita vendo, vai lá dentro da Instrução Normativa 83/2001, que é a Bíblia do Imposto de Renda da Atividade Rural, tá? Então, às vezes, eu sempre esqueço de falar para vocês que tudo isso daqui tem embasamento legal, porque a minha visão, né, de ensino é justamente trazer a prática para vocês. Mas quem é São Tomé, vai lá dentro da Instrução Normativa 83/2001, que vocês vão encontrar tudo que eu tô falando aqui. Tá? Além disso, a gente precisa entender que nós temos as receitas não consideradas rurais. Prestação de serviço de transporte, prestação de serviço de colheita, prestação de serviço de plantio, quando arrendamento rural, tudo isso não é receita da atividade rural. Quando eu estou fazendo, por exemplo, a confecção de produtos alcoólicos, tá? Então, produtos que são típicos ali do setor secundário da economia, que são as indústrias. Então, mesmo que eu tenha as uvas, eu não posso produzir o vinho e vender como atividade rural, tá? Então, produtos alcoólicos, eles não são considerados atividades rurais. Então, tão importante quanto vocês conhecerem o que é receita da atividade rural, é também vocês conhecerem quando não é receita da atividade rural. Por quê? Porque o nosso foco é realmente ter esse entendimento da base conceitual. Da base conceitual é o que vai fazer com que vocês tenham essa confiança, essa segurança. É isso que vocês buscam, não é mesmo? Então.